Eu sempre falo que, em fazenda, o que mais corre não é boi, não é trator, é história. Se você sentar num tamborete qualquer na hora do café da tarde e ficar calado só ouvindo, em meia hora já sabe de assombração em curral, luz que aparece no pasto, sombra em janela de casa velha. E naquela fazenda onde eu trabalhava, a história da vez era a tal reza do carreador. O carreador era aquele de sempre. Estrada de terra batida cortando a lavoura de ponta a ponta, usado para caminhão, trator, moto. De dia parecia o lugar mais normal do mundo, terra vermelha. Mas de noite, ninguém gostava de ir sozinho. Diziam que depois da meia-noite, se você andasse ali sem companhia, começava a ouvir um terço rezado bem baixinho. Ave Maria, Pai Nosso, Glória, tudo na sequência certinha, como se tivesse uma senhora do seu lado, mas sem ninguém aparecer. Quem tinha ouvido garantia que a voz era de mulher, cansada, meio embargada, repetindo as mesmas palavras noite após noite. Eu nunca fui conferir. Só de pensar em ouvir reza sem ver ninguém, já me dava um frio no estômago. Sempre fui medroso mesmo, não faço questão de esconder. Se tem uma coisa que me deixa mais nervoso que grito, é sussurro. Lá na fazenda, o assunto veio numa noite de sábado. A gente tinha ficado até mais tarde, terminando um serviço no curral, e se juntou perto do barracão para tomar café requentado, pão duro e conversar fiado. A lua estava alta, o pivô jogando água lá longe, fazendo aquele barulho de chuva. Falaram de novo da reza, comentou o Nivaldo, assoprando o café. O Claudinho do Leite disse que ouviu ontem. Voltou branco, parecendo que tinha visto o defunto. Claudinho vê assombração até em saco de sal. Alguém retrucou, arrancando risada. Foi aí que o Rogério resolveu abrir a boca. Rogério era o tipo de homem que não acredita em nada que não dá para pesar na balança. Forte, mão grossa, cabeça dura. Tava sempre rindo de quem falava de alma penada. Vocês são tudo besta, ele disse, encostando o copo na mesa. É vento passando no milho, gente rezando lá na capela, ecoando. Ou então, um rádio velho ligado em algum lugar. O dia que eu ouvir reza de carreador, eu paro de beber e viro crente. O pessoal riu, mas o seu Honório, o mais velho ali, só balançou a cabeça. Fala isso não, rapaz, murmurou. Reza não foi feita para caçoar, não. Ah, seu Honório, Rogério insistiu, tirando sarro. Então o senhor já ouviu também? O velho demorou a responder. Olhou para o carreador, que seguia escuro, só um risco mais escuro ainda entre o milho. Eu não ouvi, ele disse por fim. E nem quero. Mas o pai do patrão já ouviu. Dizem que era a mulher dele que rezava ali, quando ele chegava bêbado. A mulher pedia para Deus guardar ele no caminho, e mesmo assim o caminhão tombou. Ela morreu de desgosto depois. Tem reza que não se perde, fica rodando onde foi largada. Ninguém riu. Ficamos um tempo em silêncio, só ouvindo o barulho da água. Rogério foi o primeiro a quebrar o clima. Pois eu vou lá, falou levantando. Hoje, só para provar que isso é conversa de gente que não tem o que fazer. Para com isso, homem, eu falei, mais rápido do que devia. Deixa isso quieto. Você vai ganhar o que com isso? Ele deu de ombros. Vou ganhar a paz de não ouvir mais essa história todo dia. Amanhã eu chego aqui, conto que não tem nada e pronto. Cada um volta a ter medo só de patrão e de boleto. Alguns deram risada, outros só se olharam de lado. O seu Honório ficou sério. Se for, vai sozinho. Essas coisas gosta de plateia, não. Rogério riu. É para ir sozinho mesmo, senão vão dizer que foi um de vocês rezando escondido. Ele olhou para o relógio de pulso. Falta pouco para meia-noite. Vou esperar dar a hora. Vocês querem prova? Eu dou prova. Eu disse que não ia. Nivaldo também. O resto começou a inventar desculpa. Mulher esperando, serviço cedo no domingo, sono chegando. Aos poucos o grupo foi se desfazendo. Só eu, Rogério e o velho ficamos por ali. Quando o relógio do celular virou para 23 horas e 50 minutos, Rogério se levantou, estalando as costas. É agora. Última vez que eu falo, avisou o seu Honório sem levantar da cadeira. Se ouvir reza, não responde. Deixa rezar. Não corta, não conversa. Não tenta achar de onde vem.
Só anda, até acabar. Rogério fez um sinal de tá bom com a mão, sem dar muita bola. Eu fui com ele até metade do caminho, até o começo do carreador. Dali para frente, era só o risco de terra entrando no meio da lavoura, escuro, comprido, parecendo maior do que de dia. Volta, medroso, ele disse, dando um tapinha no meu ombro. Amanhã você me deve um café. Eu ainda tentei. Deixa disso, cara. Se for brincadeira, já deu. Se não for, melhor não mexer. Ele só riu de novo, enfiou as mãos nos bolsos e começou a andar pelo carreador, sumindo aos poucos entre o milho. Quando o Rogério voltou pelo carreador, a primeira coisa que eu reparei foi no jeito dele andar. Não era o mesmo cara que tinha ido, todo cheio de peito, fazendo piada. Ele vinha de cabeça meio baixa, passos curtos, como se tivesse descido um morro muito íngreme e as pernas ainda estivessem tentando lembrar como é que anda em lugar plano. "Ô Rogério", eu chamei, do começo do carreador. "E aí? Desmentiu a história?" Ele levantou o rosto. O olhar estava esquisito. Não era de quem viu um fantasma de lençol branco. Era pior, parecia olhar de gente que ainda não entendeu o que acabou de acontecer. "E então?" o seu Honório perguntou do meu lado. "Tinha alguém rezando?" Rogério abriu a boca para responder. O som que saiu não era a voz dele. Era ele falando, mas parecia que a garganta tinha passado numa lixa. Rouca, seca, quebrada, como se tivesse gritado num show a noite inteira. Só que ele falava baixo, quase num sussurro. "Tinha..." Ele engoliu em seco, fez careta, levou a mão ao pescoço. "Tinha... mas... não era para eu estar ouvindo aquilo não", completou. "Viu alguém?" Eu insisti. "Tinha gente escondida?" Ele balançou a cabeça, devagar. "Não sei", respondeu. "Teve uma hora que eu não sabia se vinha de fora ou de dentro." A voz falhou no dentro. Ele tossiu. A tosse saiu seca, feia, como se arranhasse mais ainda por dentro. "Vamos para dentro", o velho cortou. "Noite não é hora de ficar puxando assunto de coisa que reza sozinha. A gente levou o Rogério pro alojamento. Ele disse que estava bem, só meio cansado. Bebeu água, sentou na cama, fez pouco caso, riu rouco da própria voz, como se fosse passar com o sono. Não passou. No dia seguinte, de manhã, deram falta dele no café. Achei estranho. Rogério sempre era um dos primeiros a chegar, comendo como se o mundo fosse acabar. Fui até o quarto. Encontrei ele encolhido na cama, coberto até o queixo, suando frio. O rosto queimando, o travesseiro úmido de suor. "Rapaz, você tá pegando fogo", falei, colocando a mão na testa dele. Ele abriu os olhos, vermelhos. "Só uma virosezinha", murmurou com a voz pior ainda. "Daqui a pouco sara." "Virose é o cacete, vamos pro hospital da cidade", eu respondi. Ele agarrou meu braço com força surpreendente. "Eu não vou para hospital nenhum", disse quase sem ar. "Não vou sair daqui, não agora." Deu um arrepio na hora. O jeito que ele falou, "não sair daqui", não foi de quem tem medo de agulha. Foi outra coisa. A dona Lúcia, que ajudava na cozinha e entendia um pouco de remédio caseiro, veio ver. Deu dipirona, colocou pano úmido na testa, fez chá amargo que cheirava a mato e infância. "É febre alta", ela disse. "Se até amanhã não baixar, vai pro médico nem que seja amarrado." Ele não quis comer, mal falou. Quando cochilava, se remexia na cama, murmurando coisa embolada. Em alguns momentos, juro que ouvi um ave escapando, cortado no meio. Naquela noite ele delirou. Eu e mais 2 nos revezamos perto da cama. Não por ordem de patrão, mas por medo. Ninguém queria deixar ele sozinho. Teve uma hora que ele abriu os olhos arregalados, encarando o teto, e a boca começou a se mexer sem som, como se rezasse tudo para dentro. Quando a gente tentava entender o que ele dizia, só saía um fio de voz rouco, seco, como couro esquecido no sol. A febre só começou a ceder no fim do 2º dia. No 3º, ele levantou, cambaleando, mas em pé. "Tô novo", ele disse, forçando um sorriso. Novo ele não estava, mas vivo, pelo menos, ainda estava. A voz, porém, não voltou.
Continuava rouca, profunda, arranhando cada palavra. Não era aquela rouquidão de quem exagerou no cigarro. Parecia outra pessoa vivendo na garganta dele. Um tempo depois, quando ele já estava mais firme, a gente se juntou na sombra do barracão no fim da tarde. O assunto, óbvio, voltou para o carreador. Então conta direito, eu pedi. O que você viu lá? Ele respirou fundo, olhando para o chão. Eu fui andando, começou. No começo, só ouvia o barulho da água, do vento. Aí a reza começou, baixinho lá na frente. Eu pensei, tem alguém me esperando para fazer graça. Até aí, ele falava mais ou menos normal, dentro do rouco novo dele. Fui chegando, a reza continuava do mesmo jeito. Não errava, não tossia, não parava. Quando eu achei que estava perto, percebi que não era na frente nem atrás, era... Ele engoliu seco. Era em volta, completou. Como se o carreador inteiro fosse boca. Quando ele falou boca, a palavra saiu mais áspera, raspando. Ele levou a mão à garganta incomodado. E aí? Perguntei, já arrependido de querer saber. Você viu alguém? Alguma luz, sei lá? Ele abriu a boca para responder. Nada, nenhum som. A garganta mexeu, mas o ar não saía. Os olhos dele arregalaram, desesperados, como se alguém tivesse apertado o pescoço por dentro. Ele começou a tossir seco, tossir, o rosto ficando vermelho. Calma! Dona Lúcia, que tinha se aproximado, foi atrás de água. Levou quase 1 minuto para o ataque passar. Quando a voz voltou pior, um chiado rouco. Não dá, ele disse ofegante. Quando eu chego na parte da reza, lá dentro, a voz some. Ficamos todos em silêncio. Até o vento pareceu respeitar. O seu Honório, encostado num poste, falou baixo. Eu avisei. Tem coisa na roça que não gosta de ser explicada. Gosta é de ficar no ouvido dos outros, virando história. Rogério tentou mais 2 vezes, em dias diferentes, contar o que tinha acontecido naquele momento exato no meio do carreador. Sempre igual. Quando chegava na descrição da reza em volta, a voz travava, a tosse vinha, ele ficava suando frio, com um jeito de quem ia desmaiar. Sobre o resto, ele só dizia isso. Eu entrei, escutando, e voltei, carregado de coisa que não era minha. 1 mês depois, ele pediu as contas. Vou para a cidade, explicou rouco. Serraria do cunhado. Serviço com barulho de máquina. Melhor ouvir serra do que coisa que não tem corpo. Ninguém segurou. Ninguém pediu para ele ficar. Acho que no fundo todo mundo ficou aliviado de ver aquela história ir embora junto com ele. Pelo menos um pedaço dela. No dia em que saiu, veio se despedir perto do início do carreador. O sol estava se pondo, jogando uma luz amarela na estrada de terra. De dia, como sempre, o lugar parecia inofensivo. Você ainda passa por aqui depois de meia-noite? Ele perguntou, olhando direto para mim. Não, respondi sem vergonha nenhuma. Nem eu, nem ninguém. Ele deu um meio sorriso torto. Faz certo. Tem reza que é para Deus ouvir. Tem reza que é para morto não se sentir sozinho. E tem coisa... Ele pigarreou. Tem coisa que parece reza, mas só está procurando voz para usar. Ele estendeu a mão. Quando eu apertei, ele segurou firme. Se um dia você ouvir alguém rezando sozinho no meio da estrada, sem ver ninguém, completou. Deixa terminar, andando, sem responder, e depois finge que nem lembra direito. Ele soltou minha mão, virou as costas e foi embora. Até hoje, quando volto naquela fazenda, não ando mais pelo carreador depois que escurece. Se alguém precisa ir até o outro lado da lavoura à noite, o pessoal dá a volta, passa por fora, pelo pasto. É mais longe, mas é caminho de gente viva. De vez em quando, aparece trabalhador novo querendo pagar de corajoso, dizendo que isso é tudo história. A gente só fala. Quer testar, testa. Mas se voltar rouco, não adianta marcar consulta com otorrino. Tem coisa que não sai com remédio. E quando o vento passa pelo carreador naquelas noites mais quietas, juro que lá do alojamento ainda dá para ouvir qualquer coisa, bem baixinho. Se é folha, se é gente, se é reza, eu não vou ser o idiota que vai lá conferir.
Meu nome não importa muito. Se você já morou na roça ou trabalhou em lavoura grande, sabe que a gente acaba virando só mais um braço no meio da plantação. Mas naquela fazenda de milho, no interior de Goiás, tinha uma coisa que era só minha: a madrugada. Eu cuidava da irrigação. O serviço começava ainda de noite, quando o pivô ligava e a plantação parecia engolir a escuridão. O resto do pessoal chegava só de manhã cedo, quando o sol começava a bater na palha do milho. Então, entre o barulho da água caindo e o rangido das estruturas, era só eu, o campo e aquele silêncio pesado que só quem mora longe da cidade entende. Sempre gostei desse horário: o céu cheio de estrela, o cheiro da terra molhada, o ar mais fresco. Eu andava pelas linhas de milho com a lanterna na mão, conferindo vazamento, desentupindo o bico, ajeitando mangueira. O milho já estava alto, passando do meu ombro, formando aqueles corredores fechados que parecem não ter fim. Na primeira vez que eu ouvi, achei que fosse coisa da minha cabeça. Eu estava mexendo numa conexão que vivia dando problema, meio agachado, com o barulho da água caindo do meu lado. De repente, por cima do som do pivô, eu ouvi: "Ei!", bem baixinho, como se alguém tivesse falado ali do lado. Eu até respondi no automático: "Hã?". Nada. Só a água, o vento passando pelas folhas e um grilo teimoso. Levantei, apontei a lanterna para o milharal. As folhas balançando, aquela parede verde escura em volta de mim. Olhei para trás, para o resto da fazenda. Tudo apagado, só a casa do patrão lá longe com uma luzinha amarela na varanda. Dei de ombros. Pensei que poderia ter sido o barulho da água, alguma coisa batendo no metal, sei lá. A gente fica muito tempo sozinho, começa a ouvir coisa. Na noite seguinte eu já tinha esquecido. Estava andando pela linha central, conferindo a pressão da água, quando ouvi de novo. Desta vez mais claro, mais perto. A voz atravessou o milharal inteiro, mas parecia sussurrar bem no meu ouvido. Fulano, o meu nome. Do jeitinho que minha mãe falava, quando queria chamar a minha atenção sem bronca, só no carinho. Pare! Meu corpo inteiro travou, a lanterna tremendo na minha mão. O som do pivô, que eu já estava acostumado, de repente pareceu distante. "Quem tá aí?", gritei. Nada. Aí eu me irritei. Pensei na hora que era algum peão escondido querendo me assustar. O pessoal sabia que eu ficava sozinho na irrigação e vivia dizendo que era serviço de doido. Achei que estavam fazendo graça. "Oh, para com isso, hein?", falei mais alto. "Amanhã cedo a gente acerta essa brincadeira." Entrei no milharal, abrindo caminho no braço, varrendo as folhas com a lanterna. Andei uns bons metros entre as fileiras. Só mato, terra e os pingos de água caindo, brilhando quando a luz batia. Ninguém. Voltei para o carreador incomodado, mas ainda tentando rir da situação. Deve ter corrido e se enfiado no meio do mato, pensei. A cabeça da gente sempre tenta achar uma explicação simples, só que na terceira noite não deu mais para rir. O céu estava mais escuro, carregado de nuvem. Não tinha quase estrela. O vento passava mais forte pelas folhas de milho, fazendo um som de sussurro constante. Eu fui seguindo a rotina, mexendo numa válvula aqui, conferindo um bico ali, até que a voz veio de novo. Mais firme, mais nítida. "Fulano, você lembra da enxada do seu pai?" Senti o chão sumir embaixo de mim. Ninguém naquela fazenda sabia dessa história. Nem meus amigos. Aquilo era coisa de infância, de muitos anos atrás, no sítio pequeno onde eu cresci. Uma lembrança que eu mesmo evitava pensar. Eu era criança, tinha escorregado no terreiro e caído em cima da enxada do meu pai. A lâmina entrou de raspão na minha perna, sangue para todo lado, minha mãe desesperada, meu pai gritando que eu não devia correr onde ele trabalhava. Fiquei com uma cicatriz torta, bem no lado da canela. Era só olhar para ela que eu lembrava do medo, do cheiro de ferrugem misturado com o de terra. Ninguém ali sabia disso. Ninguém. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. A lanterna pesou na minha mão. Eu quase deixei cair. "Quem tá falando?", perguntei, mas saiu só um fio de voz.
A resposta veio carregada no vento, entre o assobio das folhas. A mesma voz, calma, como se estivesse encostada no meu ombro. Você não devia ter corrido naquele dia. Lembra? Eu não sei explicar porquê, mas a primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha perna. A cicatriz estava ali, pálida no escuro, como se tivesse acabado de abrir de novo. Naquele momento, pela primeira vez, eu tive certeza de uma coisa. Não era brincadeira de ninguém. Tinha alguma coisa, ali no meio do milharal, que sabia da minha vida mais do que qualquer pessoa. E pela primeira vez na minha vida, eu desejei de verdade que a madrugada acabasse logo. Depois daquela terceira noite, eu já não era mais o mesmo. O serviço era o mesmo, o pivô girava do mesmo jeito, a água caía na mesma hora, mas eu ia para a roça com o estômago embrulhado. Passei o dia inteiro tentando achar uma explicação qualquer. Disse para mim mesmo que podia ser cansaço, que eu andava dormindo pouco, que talvez tivesse lembrado da história da enxada e minha cabeça pregou uma peça. Só que não era tão simples assim. Quando cheguei em casa, minha mulher reparou na hora. Que cara é essa? Ela perguntou, mexendo na panela. Patrão encheu o saco? Nada não, só canseira, menti. Fui pro banheiro, lavei o rosto, fiquei uns segundos me encarando no espelho. A cicatriz na canela parecia mais evidente, mais marcada. Passei o dedo nela e senti um calafrio subir pelo meu corpo. Você lembra da enxada do seu pai? A voz veio na memória, tão nítida que eu quase respondi em voz alta. Naquela noite, deitado na cama, eu custei a pegar no sono. Quando finalmente dormi, sonhei com o terreiro de casa antiga. Meu pai com a enxada na mão, minha mãe gritando meu nome. Acordei com o coração disparado e a impressão de que alguém tinha sussurrado bem no meu ouvido, ali dentro do quarto. Não corre! No outro dia, na hora do almoço, sentei com o pessoal na sombra do barracão. O cheiro de comida, o barulho de riso, aquele clima de sempre. Eu tentei entrar na conversa, mas a cabeça estava longe. Um dos peões, o Zé Augusto, percebeu. Tá calado demais, hein, fulano? Tá vendo assombração no milharal, é? Falou rindo. Eu sorri de canto, mas a piada incomodou. Se eu falar que tô... Vocês acreditam? Soltei, meio sem pensar. O pessoal riu mais alto, mas o mais velho deles, o seu Ademar, não riu. Ele só levantou o olho do prato e me olhou como quem mede palavra. Ué, tá escutando o quê? Ele perguntou. Respirei fundo. Eu não queria parecer louco, mas também não aguentava mais segurar sozinho. Ah, besteira, comecei. Parece que às vezes tem alguém chamando meu nome lá no meio das ruas de milho. Coisa de madrugada. Deve ser Eco, sei lá. Eco não fala nome de gente, não. O velho respondeu na lata, limpando a boca com a mão. Ainda mais do jeito que a gente responde, né? Os outros caíram na risada, fizeram piada, falaram de alma penada agarrada na roça, encosto de terra que não desapega. Aquela zoeira toda. Mas o jeito do seu Ademar continuava sério. Quando os outros se afastaram, ele encostou do meu lado. Escuta, ele começou baixo. Você mexeu em alguma coisa que não devia lá? Como assim? Enterro, coisa velha, resto de cerca, tronco seco. Gente da antiga escondia muita coisa em roça. Nem tudo que está debaixo da terra gosta de água caindo por cima, não. Arrepiei de novo. Não mexi em nada, não. Respondi, mas sem tanta certeza. Pelo menos que eu lembre. Ele me encarou mais um pouco, deu de ombros. Então faz assim. Se chamar de novo, não responde. E não entra no meio do milharal sem precisar. Terra fala, mas tem hora que é melhor fingir que não ouviu. Aquilo me acompanhou pelo resto do dia. Naquela noite, eu já fui para a irrigação decidido a fazer exatamente o contrário do conselho dele. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava saber se era só coisa da minha cabeça ou se tinha algo mais. O pivô ligou. O barulho da água encheu a madrugada. Liguei a lanterna, conferi as primeiras válvulas, tentando ocupar a mente. O céu estava pesado de novo, num escuro quase sem lua. Só a claridade amarelada bem longe da casa do patrão.
Andei por uns bons minutos em silêncio, só ouvindo a água e o vento. Eu quase comecei a acreditar que aquela noite seria tranquila. Até que ouvi. Chamou meu nome novamente. A voz vinha baixa, mas bem clara. Era como se alguém tivesse falado dentro do meu peito, não do lado de fora. Engoli seco, não respondi. Lembrei do conselho do velho. Continuei andando. Você lembra da noite do galpão? A voz insistiu. Parei. Eu congelei no meio do carreador. A noite do galpão era outra história que ninguém sabia. Nem minha mulher, nem meu pai na época. Coisa de moleque, de interior, da época em que eu dormia num galpão de ferramentas, porque a casa era pequena demais e a gente não tinha quarto para todo mundo. Uma noite, eu acordei com a porta rangendo e jurei por tudo que vi uma sombra atravessando o cômodo. Fiquei tão apavorado que fiz xixi ali mesmo, no colchão, e nunca contei para ninguém de vergonha. Passei dias virando piada porque insistia em dormir do lado de fora, dizendo que estava com calor. Ninguém sabia o motivo verdadeiro. Ninguém. Como é que você sabe disso? Eu perguntei, sem perceber que tinha respondido. O vento aumentou, balançando o milho ao redor. As folhas batiam umas nas outras, como se alguém estivesse correndo por dentro da plantação, rodeando o carreador. A lanterna tremia na minha mão. A voz veio de novo, agora um pouco mais distante, como se me chamasse lá de dentro das ruas de milho. Eu sempre estive com você, desde pequeno, desde antes de você vir para essas bandas. Meu coração disparou. Aparece então, gritei, com uma coragem que eu não sentia de verdade. Se a gente aparece, se é outra coisa, fala de uma vez. Silêncio. Só o pivô girando, a água caindo, o milho sussurrando. De repente, todas as ruas ao redor pareceram iguais demais. A sensação de que eu não estava sozinho cresceu no peito, pesada, incômoda, como se tivesse alguém atrás de mim o tempo todo, a um passo de encostar. Dei 2 passos para frente, apontando a lanterna para o meio da plantação. Onde você está? A resposta veio calma, sem pressa. Cada palavra encaixada entre um pingar de água e outro. Aqui embaixo. Olhei para o chão sem entender. Terra escura, molhada, as marcas das minhas botinas, a trilha de água descendo em pequenos filetes. Nada diferente. Debaixo de você, a voz completou. Você sabe, senti as pernas fraquejarem, porque pela primeira vez em muitos anos, uma lembrança que eu passei a vida inteira empurrando para longe começou a voltar, devagarzinho, como alguém subindo um poço escuro. E no fundo, eu sabia que o que quer que estivesse me chamando ali no milharal, não tinha começado naquela fazenda. Tinha começado muito antes de eu aprender a segurar uma enxada, muito antes de eu entender o peso de enterrar uma coisa e fingir que ela nunca existiu. Eu não consegui trabalhar direito no dia seguinte. A frase "debaixo de você" não saía da minha cabeça. Parecia que alguém tinha fincado uma estaca lá dentro e ficava girando devagar. Fui mexer no trator, errei medida de óleo. Fui contar saco de ração, me perdi. Até minha mulher estranhou na hora do café. Você tá esquisito, homem. Parece que viu alma. É só canseira, respondi, sem olhar nos olhos dela. Mas não era canseira. Era aquele tipo de incômodo que não melhora com descanso. Quanto mais eu tentava não pensar, mais vinha a imagem da enxada, do galpão, da terra remexida. Eu sabia exatamente para onde a minha cabeça estava tentando me levar. E fazia anos que eu fugia desse lugar. Lá atrás, no sítio do meu pai, a gente tinha um cachorro chamado Fumaça. Preto, magro, esperto, apegado demais. Onde eu ia, ele ia atrás. Dormia encostado na porta do galpão, deitava do lado do meu colchão quando eu era pequeno. Um dia, um porco escapou do chiqueiro e começou a quebrar tudo. Minha mãe gritando, as galinhas voando, aquela confusão. Fumaça avançou no bicho, luta feia, grito da minha mãe, grito do porco, latido, poeira subindo. Meu pai veio da roça com a enxada na mão, já xingando. Eu falei que esse cachorro ainda ia dar prejuízo. O resto eu não gosto de lembrar. Eu lembro só do som da enxada batendo, do cachorro caído, respirando daquele jeito preso, engasgado.
Não morreu na hora. Meu pai arrastou ele para o galpão, xingando, dizendo que no outro dia resolvia. Naquela noite, eu dormia dentro do galpão, num colchão velho num canto. Meu pai encostou o cachorro do outro lado, perto da parede. Trancou a porta por fora. Eu acordei de madrugada com um som que eu nunca esqueci. Unha arranhando o chão, gemido baixo, corpo tentando levantar e caindo de novo. A lua entrava fraca pela fresta do telhado, dava para ver a sombra se arrastando. Eu queria levantar, queria ir até ele, mas não fui. Fiquei encolhido, fingindo que dormia. Fingindo que não era problema meu. Fingindo que se eu ficasse quieto, aquilo acabava sozinho. Em algum momento, o barulho parou. No dia seguinte, meu pai me acordou cedo e mandou pegar a enxada. Vem ajudar aqui atrás. Atrás do galpão, a terra já estava meio começada. Ele cavou mais um pouco, jogamos o corpo do cachorro lá dentro. Eu não olhei muito. Só lembro do peso que senti no peito quando ele falou: pisa em cima. E não fala disso com ninguém. Cachorro de roça some. É só isso que você vai dizer se perguntarem. E eu pisei. Pisei forte. Pisei como se pudesse afundar tudo, inclusive a culpa. Daquele dia em diante, eu nunca mais encostei naquele canto. Fiz de conta que o lugar não existia. Mas a cabeça sabe onde é. A cabeça sempre sabe. Anos depois, em outra fazenda, outro milharal, outro patrão, eu estava de novo com enxada, terra e silêncio de madrugada. E uma voz me cutucando pelos cantos da memória. Naquela última noite, quando o pivô ligou, eu já fui para a roça com a sensação de que não tinha mais como fugir. O céu estava pesado, sem estrela, só nuvem escura e o clarão distante da casa do patrão. A água começou a cair no milho e o som encheu tudo, igual chuva grossa. Eu tentei me ocupar, conferindo vazamento, apertando registro. Mas a sensação de olhar nas minhas costas não me deixava um segundo. Até que ela veio. Fulano, a voz não parecia vir de um lugar só. Era como se estivesse em volta de mim, grudada na minha pele. Você lembra onde pisou? Olhei para o chão, terra molhada como qualquer outra. Mas a pergunta não era sobre ali, era sobre lá atrás. Eu sabia. Continuei andando pelo carreador, fingindo que não tinha ouvido. A voz insistiu. Você enterra e acha que eu não vejo? Quem é você? Perguntei sem conseguir segurar. O vento passou mais forte pelo milharal, fazendo as folhas baterem umas nas outras. Parecia gente cochichando. Eu sou o que fica, ela respondeu. Quando vocês viram as costas e fingem que acabou, eu fico. Não era voz de homem, nem de mulher, nem de criança. Era um troço misturado, rouco, atravessado. Tinha um tom antigo, como madeira velha estalando, como raiz puxando água. Eu não sei por que fiz isso, mas entrei no milharal. As folhas molhadas bateram no meu rosto. A lanterna tremia. Eu andava quase no automático, como se estivesse seguindo um caminho que já conhecia. Lá dentro, num ponto em que a terra parecia um pouco mais funda, meus pés pararam sozinhos. Aqui, a voz soprou. Eu me ajoelhei. O barro encharcou o joelho da calça. Comecei a cavar com a mão sem pensar, unha raspando pedra, dedo ardendo. A água escorria para o buraco, fazendo lama. Eu não sabia se queria encontrar alguma coisa ou nada. Depois de um tempo, meus dedos bateram em algo duro. Puxei. Era um pedaço de metal enferrujado, meio torto, pequeno. Na hora que eu peguei, a lembrança veio inteira. A fivela da coleira do Fumaça brilhando no sol no dia em que ele correu atrás do porco. Eu não estava no mesmo lugar, não era a mesma roça, não era a mesma cova. Mas aquilo na minha mão era a cara do passado que eu tinha tentado enterrar. Comecei a chorar. Não era só pelo cachorro, era pela criança que fingiu que não ouviu. Pelo menino que pisou em cima da terra e foi viver como se nada tivesse acontecido. Eu só era um moleque. Murmurei. Eu tive medo, a voz respondeu calma, fria. Eu sei, eu estava lá. Um arrepio subiu pelas costas. Você não é ele, falei apertando o metal na mão. Não é o Fumaça. Que você é? O milho todo pareceu se mexer ao mesmo tempo.
como se algo respirasse por baixo da plantação inteira. Eu sou o que vocês deixam, ela disse. Medo, covardia, promessa quebrada, bicho que sofre sozinho, gente que morre sem que ninguém conte a história. Tudo que vocês empurram para debaixo da terra cai em mim. As palavras vieram pesadas, encaixando em coisas que eu nunca tinha tido coragem de falar para ninguém. Eu te vi pisar, ela continuou. Vi quando você virou as costas. Vi você crescendo, fingindo que esqueceu. Mas você voltou para mim. Terra chama o que é dela. Eu não sabia se aquilo era um castigo, uma cobrança ou uma chance. Ali, no meio do milharal, com barro na mão e aquela fivela fria entre os dedos, eu fiz a única coisa que consegui. Me perdoa, sussurrei. Não pelo que meu pai fez, pelo que eu não fiz, por não ter ido, por ter deixado ele gemer sozinho. O vento diminuiu. O barulho das folhas ficou mais suave, como se alguém tivesse passado a mão nelas. A voz não respondeu na hora. Quando veio, parecia mais distante. Eu não sou quem perdoa, ela disse. Eu só lembro. É você que precisa parar de correr. Senti um peso saindo do peito e outro ficando, porque não era um milagre, não era um anjo, não era o espírito do cachorro me abraçando, era só a verdade, crua, jogada na minha cara. Joguei a fivela de volta no buraco, empurrei a terra por cima, mas dessa vez sem pisar com força. Só cobri, como quem fecha um livro sem rasgar a página. Depois daquela noite, pedi para o patrão para sair do turno da irrigação. Inventei conversa de saúde, coluna, médico. Ele fez cara feia, mas deixou. Hoje ainda mexo com terra. Não sei fazer outra coisa. Mas não fico mais sozinho em milharal de madrugada. Não dá. E às vezes, quando o vento passa por um campo de milho ou por qualquer roça mais velha e faz aquele som de sussurro, eu ainda escuto alguém me chamando pelo nome. A diferença é que agora eu sei que não é cachorro nem gente. É a coisa que vê o que a gente enterra. E quando ela chama, eu respondo só dentro da cabeça. Eu lembro. E não vou fingir que não lembro mais. Meu nome é Paulo, tenho 42 anos e moro desde que nasci num sítio nos arredores de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. Meu mundo sempre foi esse, estrada de terra, pasto, curral, cheiro de esterco de manhã e café coado em coador de pano. Eu não sei falar bonito, não. Sei falar do que eu vivi, e se tem um lugar aqui nesse sítio que é mais meu do que o resto, é o fundo do quintal, onde fica o pé de manga. Se um dia derrubarem aquela árvore, parece que derrubam junto metade do que eu sou. O pé fica bem lá atrás, perto da cerca de arame que separa a casa da gente do pasto. Não é uma árvore qualquer, é aquele tipo de manga que dá sombra boa, galho forte e fruto doce. Meu pai dizia que foi o avô dele que plantou, num tempo em que aqui era só mato e umas vacas magras. Eu e meu irmão Renan crescemos ali. A gente não tinha playground, videogame, nada de shopping. Tinha o pé de manga. A nossa casinha era lá em cima, num galho grosso que bifurca, mais ou menos na altura do telhado da casa. A gente subia descalço, sem medo, o tronco áspero arranhando a perna, e ficava lá em cima olhando o mundo pequeno. O curral, o terreiro, a cozinha de fora soltando fumaça, minha mãe gritando nosso nome. O Renan é 2 anos mais novo do que eu, mas sempre foi mais corajoso. Era ele que subia primeiro, que andava para os galhos mais finos, que se pendurava de cabeça para baixo e quase matava minha mãe de susto. Eu ia atrás, fingindo que era o protetor, mas na verdade era ele que puxava tudo. A gente passava horas ali em cima inventando história. Quando a gente crescer, vamos construir uma casa aqui no pé, ele falava, apontando para o tronco. Uma casa de verdade, com telhado e tudo. Aí o pé morre, Renan, eu respondia. Raiz não aguenta peso de tijolo, não. Então a gente faz a casa em volta, ué. Mas não vende isso aqui nunca. Não vende isso aqui nunca. A frase foi ficando. Virou brincadeira, depois virou promessa.
Teve um dia que meu pai chegou com conversa de que um fazendeiro da região queria comprar um pedaço da terra. Não era o quintal, era mais profundo, perto do córrego. Mesmo assim, o Renan ficou nervoso. E se um dia ele quiser comprar tudo? Sussurrou para mim, lá em cima do pé de manga. E se papai vender? Não vai vender, não, eu falei, mais para acalmar ele do que por certeza. E se um dia ele quiser, a gente não deixa. Esse pedaço aqui é nosso. Ele esticou a mão cheia de risquinho de terra. Promete? Eu estiquei a minha, com as unhas cheias de seiva seca. Prometo. A gente selou a promessa ali, 2 moleques magros, suados de sol, achando que palavra de criança segurava o mundo no lugar. O tempo passou. O Renan foi crescendo inquieto. Enquanto eu fui me acostumando com o ritmo da roça, ele vivia olhando para as bandas da estrada, falando de cidade, de estudar, de arrumar serviço onde tem asfalto. Eu até tentei puxar ele para o nosso lado, dizer que terra dá sustento, que bicho é certo, que roça é vida. Mas no olho dele já tinha um brilho diferente. O primeiro a ir embora fui eu, de um jeito meio torto. Fui embora para dentro de mim mesmo. Virei o filho mais sério, o que ajuda o pai, o que entende de cerca, de remédio de pasto, de conta no armazém. O Renan virou o que queria ir. E quanto mais ele dizia que ia sair, mais meu pai batia de frente. Aqui já tem serviço demais para estar inventando moda, meu pai falava. Cidade come gente viva. Minha mãe ficava no meio rezando. A discussão foi crescendo dia após dia, igual mato em terreno esquecido. Até que um dia ele simplesmente foi. Não teve grande briga, porta batendo. Não foi cena de novela. Foi silencioso. Ele juntou umas roupas numa mochila velha, passou a mão no boné, desceu até o pé de manga e ficou um tempo encostado no tronco, com a testa colada na casca. Eu vi da janela da cozinha, mas não tive coragem de ir lá. Hoje me arrependo. Quando ele entrou em casa, eu estava sentado à mesa. Vou tentar a vida na cidade do tio Zé, ele disse sem rodeio. Ele falou que arruma um serviço para mim lá na oficina. Meu pai fingiu que não ouviu, só apertou mais o jornal na mão. Minha mãe desatou a chorar. Leva Nossa Senhora com você, ela falou, tirando um santinho plastificado da porta da geladeira e enfiando no bolso da camisa dele. Eu fiquei de pé, meio sem saber o que falar. Não abracei, não briguei. Só disse a coisa mais idiota que alguém pode dizer quando não sabe o que fazer. Depois você volta. Ele sorriu de lado. Eu volto. E quando eu voltar, esse pé de manga vai estar aqui. Não vende isso aqui, hein? Não vamos vender isso aqui nunca, eu repeti, lembrando da promessa de criança. Ele fez um aceno sem graça, pegou a mochila e foi embora a pé mesmo, até a estrada. Ficamos 3, parados na varanda, vendo o vulto dele ficar pequeno, depois sumir no calor do dia. Os primeiros meses ainda teve notícia. Ligação de orelhão, recado mandado por conhecido. Tô bem, tô trabalhando, tô aprendendo. Sempre tudo corrido, com barulho de carro atrás, buzina, voz de gente. A cidade parecia comer o tempo dele do jeito que meu pai tinha falado. Depois, as notícias foram rareando. Um dia meu pai comentou que o tio Zé tinha falado qualquer coisa de que ele estava pensando em mudar para outra cidade, pegar emprego num posto de gasolina na beira da estrada. Outro dia, que tinha conhecido gente que estava rodando por aí. Era sempre assim, informação pela metade, até que parou de vez. Telefone desligado, recado que não voltava, gente dizendo, acho que vi o Renan por tal lugar, ouvi falar dele não sei onde, mas nada certo. Meu pai, orgulhoso, dizia que não ia atrás. Quem quer ir, que vá, quem quiser voltar, que volte. Minha mãe, envergonhada, acendia a vela em silêncio e guardava as lágrimas para o travesseiro. Eu continuei. Continuei tocando a roça, consertando cerca, cuidando de gado, desentupindo bica. De vez em quando, no fim da tarde, eu subia no pé de manga. O galho ainda aguentava meu peso, mas não era a mesma coisa. Lá de cima, o quintal parecia maior e mais vazio. Não vende isso aqui nunca, eu dizia sozinho, só para ouvir a frase em voz alta. Os anos foram passando e, aos poucos,
Eu fui deixando de esperar que o Renan voltasse qualquer dia pela estrada de terra, com a mochila nas costas e o mesmo sorriso torto. A gente se acostuma até com a falta. Até que, numa madrugada de chuva, o pé de manga me mostrou que tinha coisa que eu não sabia. A primeira vez que eu vi o Renan no pé de manga foi numa daquelas madrugadas que parecem não acabar nunca. Chovia desde o fim da tarde, chuva grossa, pesada, de barulho forte no telhado de amianto. Meu pai já estava deitado, minha mãe também. Eu tinha levantado para ir no banheiro e aproveitei para passar na cozinha beber um copo d'água. A cozinha de fora tem uma janela que dá direto para o quintal. Eu estava ali, de chinelo arrastando no chão frio, quando um clarão cortou o céu. Um relâmpago forte, daqueles que estouram tudo de branco por um segundo. Foi nesse segundo que eu vi o pé de manga todo molhado, folhas pingando e uma pessoa sentada no galho grosso, o nosso galho de criança, pernas penduradas, costas encostadas no tronco. A silhueta era tão familiar que meu coração reconheceu antes da cabeça. Eu congelei com o copo na mão. Quando o clarão acabou, a cozinha voltou a ficar só na penumbra da lâmpada fraca. Corri para a janela, encostei o rosto no vidro tentando enxergar no escuro. A chuva fazia uma cortina na frente da árvore. Eu mal via o contorno da copa. Deve ter sido sombra, pensei. Mistura de relâmpago com sono. Mas o coração estava disparado. Fui deitar de novo, mas não dormi direito. Toda vez que fechava os olhos, via de novo a imagem rápida, o galho, a chuva e alguém sentado lá, encharcado. Na noite seguinte, a chuva continuou. Aqui no interior é assim. Quando o céu emperra, fica dias jogando água na cabeça da gente. Eu já fui deitar meio tenso, tentando não alimentar a própria paranoia. Só que lá para umas 2 da manhã, um trovão mais forte me acordou. A casa tremeu. O punho da janela do quarto bateu. Eu levantei, fui de novo até a cozinha. Nem sei explicar porquê. Era como se alguma coisa me puxasse. Quando cheguei perto da janela, nem precisei de relâmpago. Tinha um clarão fraco vindo do terreiro, reflexo de um poste lá na estrada batendo na água. O suficiente para eu enxergar melhor o pé de manga. E ele estava lá, Renan, sentado no galho grosso, com a mesma postura de quando era moleque. Mas não era mais moleque. O corpo era de homem feito, magro, ombro caído, camisa grudada no corpo de tão molhada. A calça escura gotejava, o tênis pingava. O cabelo, maior do que quando foi embora, escorria água na testa. Ele estava olhando para casa. Não tinha nada de filme de terror na expressão dele. Não tinha olho virado, sorriso torto, essas coisas. O que tinha era um cansaço que eu nunca tinha visto. Cara de quem andou muito, tomou muita chuva, dormiu em muito lugar ruim. Eu não sei quanto tempo fiquei parado encarando. Pode ter sido 5 segundos ou 5 minutos. Só sei que em determinado momento ele virou o rosto devagar, como se sentisse meu olhar, e olhou direto para a janela. Eu dei um passo para trás, o coração na boca. A reação seguinte foi correr para a porta. Abri, senti o baque da chuva fria no corpo, desci quase escorregando o degrau da varanda. Renan! Eu gritei já no meio do quintal. Renan! A água batia no meu rosto, entrava no olho, eu mal enxergava. Cheguei debaixo do pé de manga ofegante, olhei para cima, nada. Só a copa escura, as folhas balançando, a chuva despencando de galho em galho. Nenhum sinal de gente, nenhuma sombra em lugar nenhum. Eu rodeei o tronco, procurei pegada na terra encharcada. Tinha marca de água escorrendo, poça, mas nada que eu pudesse apontar e dizer, é dele. O coração ainda gritava que era. A cabeça tentava achar explicação. Voltei para dentro tremendo, encharcado, sem coragem de acordar meus pais para falar. Acho que vi o Renan sentado na mangueira. Eles iam achar que era saudade demais. Passou um tempo, a chuva deu trégua, depois voltou. Vida de roça seguiu. Vaca para tirar leite, cerca para arrumar, conta para pagar. Eu tentava enfiar aquilo num canto da cabeça e trancar lá. Mas não foi só uma vez. Em toda a madrugada de chuva mais pesada, eu acordava com um incômodo, levantava para beber água, e ele estava lá, sempre igual, no galho grosso, encharcado, ombro caído, olhando para casa.
Às vezes, quando o clarão do céu ajudava, dava para ver até o desenho da camisa. Parecia camisa de posto, com um quadrado mais claro no bolso, como se um crachá tivesse ficado tanto tempo ali que marcou o tecido. Eu nunca mais tive coragem de sair correndo na chuva para ir até o pé. Ficava só na janela, com a mão segurando o batente, olhando e esperando o momento em que ele ia desaparecer. E ele sempre desaparecia. Bastava eu piscar ou um trovão estourar perto demais, que quando eu focava de novo, o galho estava vazio. Eu comecei a pensar que estava ficando doido, até que a notícia chegou. Foi numa terça-feira de manhã. O céu ainda estava carregado, mas a chuva tinha dado uma parada. Eu estava ajudando meu pai a ajeitar um arame perto da estrada, quando o carro da prefeitura encostou, levantando barro. Desceu um homem de colete da polícia rodoviária e outro com pasta na mão. Na hora, meu estômago virou. "O senhor é o senhor Joaquim, pai do Renan?" O policial perguntou direto. Meu pai endureceu. Ficou um tempo sem responder. A mão dele apertou o alicate de cerca com tanta força que eu achei que fosse quebrar o cabo. "Sou", ele disse por fim. O que foi que ele aprontou? O homem da pasta abriu a boca com cuidado, como quem escolhe as palavras. O Renan apareceu na nossa identificação como parente em potencial. Ele sofreu um acidente na BR, perto de Uberaba, madrugada de sexta para sábado. Chovia bastante. O documento dele ainda tinha o endereço antigo daqui. Demoraram para conseguir contato. A gente veio comunicar o falecimento. Falecimento. A palavra caiu no terreiro como se alguém tivesse derrubado uma pedra dentro de um balde de água. Eu fiquei mudo. Minha mãe, que vinha vindo lá de casa com um balde de roupa, deixou tudo cair no chão e correu para perto da gente, já chorando antes mesmo de ouvir o resto. O homem continuou falando de laudo, de horário aproximado, de corpo que tinha sido levado para o IML de outra cidade, de prazo para reconhecimento. Eu não ouvia mais nada. Minha cabeça só tinha um pedaço da frase: madrugada de sexta para sábado. Chovia bastante. Era exatamente a noite da primeira vez que eu vi o Renan no pé de manga. Depois disso, tudo virou borrão. Viagem às pressas, estrada longa, cheiro de hospital, papel para assinar, ver o meu irmão numa frieza que nenhuma briga com meu pai teria justificado. Não vou entrar em detalhe disso, não. Tem imagem que não é para ficar repetindo. A gente voltou para casa alguns dias depois, mais silenciosos do que quando ele foi embora anos atrás. Na primeira noite de chuva forte, depois do enterro, eu não quis levantar. Fiquei deitado, virando de um lado para o outro, suando, com medo de olhar pela janela. Mas o medo maior era o de não ver nada. Lá para as 2 da manhã não aguentei. Levantei, fui até a cozinha, encostei na janela. O quintal estava encharcado, a água correndo em filete até o pasto. O pé de manga balançava pesado. Eu fiquei algum tempo olhando, esperando um relâmpago ajudar. Quando o clarão veio, forte, estourando o céu, o galho grosso estava vazio. Nada de Renan. E por incrível que pareça, aquilo doeu quase tanto quanto a notícia da morte. Era como se agora que eu sabia, ele tivesse ido embora de vez. Eu já estava virando para sair quando vi uma coisa diferente. No pé do tronco, bem na terra batida onde a gente costumava pular quando era criança, tinha 2 pares de marca de pé descalço. 2 conjuntos de pegadas lado a lado, afundadas no barro. Um pouco maiores do que as de criança, um pouco menores do que um pé de homem feito. E as 2 iam até a metade do quintal e simplesmente paravam. O resto da terra estava lisa, só marca de chuva. Não tinha pegada voltando, nem indo até a cerca, nem até a varanda. Eu senti as lágrimas virem de um jeito que não deu para segurar. Sentei na cadeira da cozinha, botei a mão no rosto e chorei como não tinha chorado nem no velório. Não era só o luto, era uma sensação horrível de dívida. Eu tinha prometido com o Renan, ali, naquele pé de manga, que a gente nunca ia vender aquela terra. E nos últimos tempos, com conta apertando, eu e meu pai já tínhamos cochichado sobre vender um pedaço do fundo para um vizinho que estava oferecendo um dinheiro que podia ajudar muito. O pé de manga ia ficar, mas o resto do quintal já estava na mesa.
Na cabeça, as coisas se encaixaram de um jeito amargo. Ele some no mundo, morre sozinho numa estrada debaixo de chuva e volta para sentar no lugar onde a gente foi menino, justo quando a gente estava pensando em negociar o que sobrou da história. No outro dia cedo, com o olho inchado, eu chamei meu pai no terreiro. A gente não vai vender mais nada, eu falei sem enrolar. Nem pro vizinho, nem para ninguém. Se precisar de dinheiro, a gente dá outro jeito. Eu arrumo serviço fora, faço bico, sei lá. Mas essa parte aqui fica. O pé de manga fica. O quintal fica. Tudo. Meu pai me encarou um tempo, calado. O homem que nunca falou de promessa de criança, que sempre disse que terra é negócio. Naquele dia só suspirou fundo. Ontem à noite, eu também acordei com vontade de olhar para o fundo do quintal. Ele disse baixinho. Mas não tive coragem. Ele virou as costas, enxugando o canto do olho de um jeito meio bruto. Então não vamos vender, murmurou, pelo teu irmão e pelo que sobrou da gente. Eu nunca mais vi o Renan sentado no galho, mas de vez em quando estou embaixo da árvore pegando manga caída, sinto um gotejo estranho nas costas, como se alguém tivesse acabado de subir correndo e sacudido o galho de propósito. Às vezes, quando sente uma ventania diferente bater, minha mãe olha para o fundo do quintal e diz: parece até que o Renan tá por aí. Eu não respondo, só passo a mão no tronco que já está mais grosso e marcado, e penso que promessa de criança, quando é feita em cima de raiz funda, não morre fácil. Pode chamar de assombração, de saudade, de coisa da cabeça. Eu só sei o que eu vi naquelas madrugadas de chuva. E enquanto esse pé de manga estiver de pé aqui no fundo do nosso quintal, em Patos de Minas, eu tenho certeza de uma coisa. Renan foi embora do mundo. Mas daqui, dessa nossa terra, ele nunca conseguiu ir totalmente.